Graça e paz, queridos irmãos. Hoje o nosso devocional, mais uma vez, estamos aqui, graças a Deus. Hoje ele vai falar sobre a presença maravilhosa de Jesus. E eu já começo com uma pergunta. Se hoje Jesus estivesse passando pela sua casa, nesta cidade, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? Acredito que seria uma reação maravilhosa, de correr para conhecê-lo bem de pertinho e conversar com ele e ficar um tempo mesmo assim prolongado com ele. Então hoje, sobre este assunto, nós iremos ler em Lucas 19:10. Aliás, Lucas 19, de 1 a 10. Começando pelo primeiro, fala uma história de um certo homem chamado Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Que leitura maravilhosa. Então, quando Jesus passava no lugar, é como uma estrela hoje, dessas pessoas famosas, ele arrastava multidões atrás dele para vê-lo, por vários motivos. Uns queriam conhecer, outros queriam cura, outros queriam até comida, Então, tinham vários motivos para conhecer Jesus. E você? Você tem buscado ver Jesus? Você tem procurado ver Jesus? Qual tem sido a sua empolgação? Comenta aí, você está buscando Jesus? E pense na sua vida, reflita na sua vida, se você tem feito a mesma coisa que Zaqueu, de procurar ver Jesus, se você tem ido nessa multidão. Então, olha só, nós vemos que Zaqueu, de cara, ele já encontrou barreira, porque diz que ele era um homem de pequena estatura. Isso dificultava, porque a multidão era grande, já disse, a multidão, E ele não tinha como ver, mas ele pensou, criou uma estratégia. Eu já sei o que eu vou fazer. Pensou aqui, como vencer o obstáculo, entendeu? Subir numa árvore, ele vai ter que passar por lá, é o percurso dele. Então, quando ele passar, eu o verei. Olha só, que homem estrategista. Pensou uma maneira de vencer o obstáculo que estava impedindo ele de ver Jesus. Qual era o obstáculo? O maior era a multidão. Por quê? Porque por ele ser baixinho. Você tem vencido o obstáculo da sua vida que ele impede de ver Jesus? Pense o que é que te impede de ter uma comunhão com Jesus hoje. Pense aí, qual é o seu obstáculo? Então, quando você vê qual é o seu obstáculo, você vai traçar um plano
para conseguir o que você quer. Pense como você vai chegar até Jesus, como você vai ter um relacionamento com Jesus. Foi isso que ele fez. Ele pensou e executou o plano. Não fique só pensando, execute seu plano. Pense o que é. Você tem um título, né, como Zaqueu? Você tem vergonha? Você se acha pouca coisa? Tem pessoas que se acham grandes demais. Eles não precisam de Jesus. Pois acredite, se você se sente muito grande, se você se sente muito poderoso, tem um nome, o seu dinheiro vai acabar um dia. Vai ter o dia que ele não tem onde comprar lugar para você morar. Porque lá no céu não se compra com dinheiro, só com o sangue de Jesus Cristo. Então, o seu dinheiro não vai também salvar você, nem da eternidade sem Jesus. Também não lhe dá vida. Por mais dinheiro que você tem, você não pode comprar saúde. Você pode remediar por um tempo, mas você não pode comprar a sua saúde. Pense em quantas pessoas famosas têm morrido, quantas pessoas milionárias, bilionárias, eles não puderam se salvar. Nos seus últimos momentos, eles viram que o dinheiro não serviu. Foi só um passatempo, foi só uma distração. O que é que está distraindo você de buscar Jesus? É rede social? Você passa muito tempo nas redes sociais, e você não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar? Tem pessoas que perdem tempo até com novela. Tanto tempo com novela, tanto tempo assistindo um filme, mas não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia. Não tem tempo de falar uma palavrinha com Jesus. Não tem interesse por Jesus. Mas naquele dia, você vai lembrar que você teve a oportunidade de buscar Jesus. Hoje, Jesus está passando aqui. Hoje, você tem a oportunidade. Faça como Zaqueu. Aproveite a oportunidade. Zaqueu venceu o obstáculo que ele tinha e Jesus foi passando por ali e Jesus falou o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar em sua casa. Jesus mesmo se convidou, porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Ele viu o interesse de Zaqueu em conhecê-lo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Lá tinha a multidão, tinha Zaqueu que queria conhecer Jesus melhor, e tinha pessoas que só conheciam Jesus de ouvir falar. Eles nem faziam parte da multidão. Você é como Zaqueu que quer conhecer Jesus? Você é como a multidão que só ouvia Jesus, ele acompanhava, mas ali na sua? Ou você só conhece Jesus de ouvir falar? Tem pessoas que eles conhecem Jesus de ouvir falar. Tem pessoas que acompanham Jesus no meio da multidão. Vai até a igreja. Vai à igreja, canta, está lá no meio, mas não tem intimidade com Jesus. E tem pessoas como Zaqueu que quer conhecer Jesus melhor. Veja qual é a sua posição hoje. Jesus, ele foi atrás de um homem que muitos desprezavam. Não é porque ele fosse pobre, não é porque ele fosse baixinho, mas porque ele era considerado como um ladrão, porque ele cobrava imposto e ele ainda era chefe dos cobradores de imposto. Além de tudo, as pessoas do seu povo viam ele como um ladrão, eles discriminavam ele. Provavelmente ele sentia essa dor, ele carregasse uma dor da rejeição. É muito ruim quando a pessoa olha para você, ele olha para você assim com aquele ar de superioridade, ele se acha mais santo do que você, ele se acha mais puro do que você, ele se acha mais rico, mais poderoso, e olha você assim com indiferença. Talvez ele até pensasse, será que Jesus não vai me desprezar como os outros também? Então é um obstáculo pensar que Jesus pudesse desprezá-lo, não querer ver ele, não querer conversar com ele. Será que ele não é igual aos outros?
Vamos ver. Jesus, ele não é como os demais. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é bondade, ele é compaixão. E ele está olhando para você. Se você está fraco, se você não é o arrogante, você é o fraco, você é o quebrado, você é o que precisa de Deus, mesmo tendo dinheiro, ou mesmo sendo pobre, mesmo estando na sarjeta, mesmo que esteja passando fome, Jesus, ele se importa com você. Do jeito que ele se importou com Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus passou, ele não perdeu a oportunidade. Foi subir naquela árvore e Jesus falou para ele: desce depressa. E ele desceu. Ele recebeu Jesus com alegria na sua casa. Mas essa alegria foi tão grande de receber Jesus, essa alegria da misericórdia de Jesus, da compaixão de Jesus. Jesus chamou ele pelo nome: Zaqueu. Nossa, Jesus me conhece. Ele conhece quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Mesmo assim, ele quer ir para minha casa. Pense o que aconteceu naquele coração. Pense aquela alegria que transbordou naquela vida, quando ele pensar que Jesus conhecia, chamou ele pelo nome, sabia quem ele era e mesmo assim o convidou para ficar em sua casa, mesmo ele sendo um homem pecador. Acredite, Jesus também conhece você, ele sabe do seu passado, ele sabe do seu presente, mas ele quer participar da sua vida, ele quer ter comunhão com você, ele está batendo na sua porta diariamente. Ei, me dá uma chance. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero cuidar de você. Eu quero sarar as suas feridas, as suas dores. Não carregue esse fardo sozinho. E você está aí se matando. E você está sofrendo numa depressão, uma ansiedade sem fim, numa doença, sozinho. Jesus quer está com você nesse momento. E ele insiste com você, porque ele te ama. Não é porque ele precisa de você, é porque você precisa dele e ele quer te ajudar. Zaqueu ficou tão feliz que ele disse assim: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Pensa só, Jesus chega no lugar, Jesus faz a diferença. Jesus é como uma luz, ele chega, ele irradia ao lugar, ele chega no meu coração, as trevas são obrigadas a sair. Às vezes nós pensamos que temos Jesus, mas Jesus está do lado de fora. Jesus ainda está batendo, Jesus ainda não entrou, porque o meu coração ainda está cheio de trevas. Então, quando entrou luz naquela casa, naquele coração, ele houve transformação. E ele disse: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu tenho roubado alguém, eu vou dar ele 4 vezes. Mas, por quê? E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Você também é filho de Abraão, você também é filho da promessa. Nós somos herdeiros da promessa de Jesus. E Jesus está disposto a nos perdoar, a perdoar nossos pecados, desde que você se arrependa. Desde que você queira que ele entre no seu coração. Faça como Zaqueu. Abra a porta da sua casa, a porta do seu coração para Jesus. E Jesus vai transformar. Eu sei que você pode dizer: mas eu sou muito ruim, eu sou muito mal. Mas Jesus, é Ele que faz a obra na nossa vida. Não somos nós que vamos trabalhar no nosso próprio coração. É Jesus que vai trabalhar no seu coração. É Jesus que vai fazer tudo acontecer. Você largar o pecado, você largar os seus pensamentos, ter uma transformação de vida, uma transformação de mente, pensar diferente, agir diferente. Isso é Ele que vai fazer, é por conta dele, não é sua. Ele quer fazer. Em Apocalipse 3:20, tem um versículo que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cear é ter comunhão. Então Jesus, ele quer ter essa comunhão com você. Ele está batendo no seu coração. Hoje é uma oportunidade que você tem. Não deixe para amanhã. Pense qual é essa posição. Hoje pense qual é essa posição. Se você está na multidão, se você está ainda mais atrás,
ou se você é como Zaqueu, que quer ver Jesus. Não perca a oportunidade. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor olhou do céu e viu a nossa miséria, Senhor, e se compadeceu. Viu a nossa dor, viu, Senhor, o nosso estado de morte. Pois a tua palavra diz que nós estávamos mortos, nossos delitos, nossos pecados, e o Senhor nos deu vida. Não morreu por alguém perfeito, não morreu por alguém bom, não foi por alguém justo, mas foi por alguém ruim, pecador, como eu, como nós, Senhor. Obrigado por perdoar nossos pecados, obrigado por cuidar de nós, obrigado por insistir conosco dia a dia, Senhor, sempre nos ajudando, sempre nos aconselhando, através do teu Santo Espírito, sempre nos consolando. Obrigada. Se tem alguém, meu Deus, que ainda não te conhece como Salvador, se ainda não tem a alegria da salvação, que o Senhor dê a ele essa alegria da salvação. Que o Senhor dê essa salvação para essa pessoa, que ele venha te conhecer. Toca nesse coração, toca nessa vida, transforma, meu Deus, e cuida dele. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se ela faz alguma diferença na sua vida, e você quer alcançar mais pessoas, se inscreva para que você possa ouvir as próximas mensagens. Curte aí e comenta. Muito obrigado. Tenha um bom dia.